Bom, pessoal, bem-vindo ao meu carro ideal. O evento que a gente está fazendo aqui sobre carros para quem quer comprar um carro novo ou usado, saber diferenciar as características, saber escolher o melhor para o seu perfil. E também a gente vai falar um pouco aqui sobre a condição dos carros, tá bom? Como avaliar se ele está em bom estado ou não. Qualquer dúvida, eu vou falando, vocês podem levantar a mão, me interromper a qualquer momento, que não tem problema. Bom, quem é GT? Eu sou Gabriel Teixeira, eu sou engenheiro mecânico automotivo formado pela FEI, criador de conteúdo também do canal GT Car School, um canal do YouTube que nós temos, inclusive quem quiser dar uma olhada lá. A gente faz reviews e agora a gente está começando também a tentar colocar alguns vídeos menores, onde a gente comenta bastante aí questões de tirar dúvidas das pessoas. Inclusive, a minha ideia é transformar alguns áudios desse, que o pessoal acha mais interessante em vídeo. Acho que vai ser bacana. Sou avaliador veicular, também dou aulas particulares de engenharia automotiva, para quem quer uma parte mais técnica, parte de motores, uma parte de dinâmica veicular também, parte de transmissões, enfim, toda essa parte aí. Desde 2005 trabalho na área de mecânica, quer seja metrologia, aplicações, manutenção e projetos também. E alugo carro já há muito tempo, né? Então sempre gostei de carro e a minha ideia era alugar para conhecer carros diferentes e aí por isso consegui uma experiência e criar mais ou menos como é o perfil de cada carro. Esse carro é bom para isso, esse carro é bom para tal perfil, né? Então daí que surgiu bastante essa experiência com carros. Luciano, seja bem-vindo aí ao nosso grupo. Lorena também, seja bem-vinda aí. Bom, primeiramente, muitas pessoas têm dúvida em relação ao carro que é chassis e monobloco. Na verdade, os carros, antigamente, a maioria deles eram em chassis. Então, são estruturas simples aqui, na verdade, são elementos simples, e aí o monobloco, que seria a carroceria do carro, era montada em cima do chassis. Atualmente, os carros, a grande parte dos carros, eles são em monobloco. Qual a vantagem do chassis? Ele é mais indicado para carros off-road. Então, ele permite uma torção maior se você comprometer a estrutura, e também ele é muito utilizado para picapes, para veículos que vão transportar cargas. O interessante é que numa colisão você consegue fazer um reparo dele aqui, trocar apenas os elementos que estão com problema, ou que estão com algum amassado, alguma coisa do tipo. Bom, então, como eu havia falado para vocês, é um monobloco que a gente tem aqui do lado direito, o chassi aqui do lado esquerdo. O chassi é uma estrutura mais simples, não é mais simples, mas ele é como se fosse uma estrutura por baixo, e aí por cima você coloca a carroceria. Normalmente ela não é pinada, muitas vezes ela é arrebitada ou parafusada, algum tipo de fixação entre o chassis com a parte da carroceria em si. Ele é muito interessante para, principalmente, off-road, questões de torção. Você consegue, esses elementos eles permitem uma torção melhor sem grandes deformações. Ele é também utilizado para carga. Picapes como Hilux, Ranger, S10, essas picapes médias, elas utilizam esse tipo de chassis, né? Então, aí ela é muito indicada para a questão de peso. Também é um carro muito versátil, porque o seu equipamento você consegue, devido a esse tipo de estrutura, você consegue pegar um Jeep, por exemplo, levantar o carro, consegue fazer umas adaptações do carro que ficaria melhores do que no monobloco. Então, permite uma adequação bem melhor. Questões do monobloco é mais utilizado hoje em dia, né? O projeto acaba sendo mais caro, mas é mais interessante porque redução de peso, questões também de impacto, ele é mais adequado para você conseguir adequar as normas aí de impacto dos carros. Também permite tipos de suspensões mais sofisticadas, como a Multilink. Bom, vale lembrar, pessoal, uma picape, quando vocês pegam, por exemplo, uma Ranger, tem um carrinho aqui, mas não é uma picape, mas é para mostrar para vocês. Se vocês pegarem, por exemplo, uma picape, uma Ranger, uma S10, ela tem uma divisão entre a carroceria, que seria a caçamba, e o resto do carro. Por quê? Ele é feito sobre chassis e ele permite essa torção. Quando você pega uma Toro, por exemplo, ele é como se fosse esse carro aqui, ele é totalmente uma peça só. Ou seja, ele acaba não permitindo tanto essa torção. Com longo prazo, se você manter o carro dessa forma, uma Toro, por exemplo, na terra constantemente, você pode ter trincas na parte de baixo do carro. Então, é algo importante, se for usar o carro muito na terra, fiquem atentos. Eu digo também para carros convencionais, monobloco no geral, independente se é 4x4 ou não, a estrutura monobloco não permite tanta torção. E vale lembrar também que uma colisão, se ele pega principalmente as colunas do carro, muitas vezes acaba dando PT. Você não consegue reaproveitar o carro, consegue, mas estruturalmente ele fica comprometido. Diferente de um chassi que você consegue fazer essa adequação, você consegue trocar apenas os elementos que estão com problema.
Bom, pessoal, carros elétricos versus híbridos. É algo que tem se falado muito hoje em dia. Muitas vezes fala, pô, legal, carro elétrico é bacana, é o futuro, vai ser um futuro daqui a 10 anos. Bom, no canal a gente avaliou bastante carros elétricos. Realmente, um problema atualmente ainda é a questão de você encontrar postos. Nos testes que nós fazemos, tivemos alguns problemas, por exemplo, de você chegar e o posto do pessoal já está alguém ali recarregando o carro e você tem que esperar. Uma vez eu fui fazer recarga, tive que fazer uma recarga lenta, né, que é de 4 horas, em vez da rápida, que é uma, porque tinha alguém esperando. Eu falei, pô, alguém recarregando. Eu falei, não adianta eu esperar, então eu já vou ganhando uma carguinha. Para viagens, isso é um problema, porque você tem que se programar muito mais. Uma vantagem dos carros elétricos é que a maioria dos postos que a gente tem disponível, eles são gratuitos ainda. Quem tem o da Shell que começou agora em São Paulo, ele começou a ser pago. Porém, o preço dele ainda é menor por quilômetro rodado do que um carro a combustão. Pra vocês terem uma ideia, recarreguei o carro na tomada em casa, vou gastar em torno aí de uns 40 até 30, 40 reais, dependendo da bandeira e dependendo do estado que a gente está conversando aí, se é bandeira vermelha, verde e tal. O estado territorial que nós estamos aí, né? Mas é em torno disso. Vai lembrar que se for recarregar um carro aí completamente para rodar os seus 300 quilômetros, você vai gastar provavelmente mais de 200 reais. Então, realmente, o elétrico ainda é muito mais econômico. Algo legal para carro elétrico que você pisa é o torque praticamente imediato. O pessoal fala zero rotações, é impossível. O motor não está girando, ele não está transmitindo torque. Porém, é praticamente instantâneo. O motor a combustão demora para ele ganhar velocidade. Já o elétrico, ele te entrega o torque ele, de uma forma bem rápida. Interessante também que em várias regiões você não tem rodízio, bem como também você, muitas vezes, tem algumas isenções de PVA. O carro também tem menor custo de manutenção. Os carros elétricos praticamente não dão manutenção, é praticamente parte de suspensão, parte de freio, mas a parte elétrica em si não dá. Muita gente comenta, mas a questão da bateria, pô, Gabriel, a questão da bateria é um problema. Nem tanto, porque as baterias, elas têm provado que elas duram, têm durado bastante. A gente tem carros que seriam os híbridos, como o Prius, gente que rodou 300, 500 mil quilômetros, que normalmente são taxistas, não precisou trocar a bateria, né? Então, aí depende muito do uso. Se você quer manter a bateria mais conservada, o ideal é você recarregar maior parte das vezes em casa, numa recarga lenta. Recarga rápida em rodovia, beleza, ok, mas se você fizer isso constantemente, você pode reduzir um pouco a durabilidade da bateria. E também vale lembrar, se você deixar até 80%, é o ideal. A bateria recarga rápida até 80%, dos 80% ela demora mais, né? Então, se você manter sempre até os 80%, você vai ter provavelmente uma vida útil maior aí, mais do que até os 8 anos, que normalmente eles dão de garantia. Bom, aqui eu vou para vocês, ponto negativo é tempo de recarga também. Muitos carros têm autonomia baixa, se for pegar um carro como, por exemplo, um Mini Cooper, aí ele vai ter uma autonomia de 200, mais ou menos, mas você consegue pegar alguns carros, por exemplo, como o Bolt, que hoje tem uma autonomia aí de mais de 400 quilômetros. E tem uns carros que estão até passando disso. Então, a autonomia tem melhorado. Qual o problema? A autonomia é melhor porque bateria é maior. Bateria é maior demora mais para recarregar. Já o carro híbrido, eu acho que é o ideal que nós temos aqui para o Brasil. Para lembrar que praticamente nós temos 3 tipos de híbrido, que eu comentei inclusive no vídeo, no áudio, desculpa, o híbrido leve. O que seria o híbrido leve? Aquele carro, como a gente tem o Stonic, que é um carro que ele trabalha só na parte da combustão. Quando tem uma necessidade de um torque maior, ele vai lá e coloca uns 5 cavalos a mais ali, no geral, que é entrando com motor elétrico. Porém, esse motor elétrico não atua, o carro não consegue andar totalmente elétrico. Muitos criticam porque dizem que, na verdade, isso aí não seria um híbrido, né? Que, na verdade, isso daí seria um motor a combustão com auxílio do motor elétrico. Mas, enfim. Temos os híbridos convencionais, Corolla, RAV4, Prius, Fusion, a maioria dos híbridos aí, que são híbridos que ele regenera a bateria também na frenagem, porém o carro consegue andar só no modo elétrico. Não vai na tomada, então muitas vezes a autonomia chega em torno de 3 km, sim. Depende do trânsito que você pega. Temos o híbrido plug-in também, o que seria o híbrido plug-in? Seria aquele que vai na tomada. Então, o híbrido plug-in, a gente tem alguns carros, os carros como, por exemplo, da Volvo, nós temos o Golf GTE, então, para os modelos, esse sim tem autonomia de 40 até 70 km aí a mais. Você consegue rodar nesse modo elétrico por 40 a 70 km. Então, você pode pegar um Golf GTE, beleza. No dia a dia, estou na cidade, só no modo elétrico. Rodovia, aí eu aproveito o motor 1.4 TSI junto com o motor elétrico para eu conseguir ter os 200 cavalos e aí o carro deslanchar bem. Então, é uma opção bem interessante. Eles não são tão eficientes em viagens, porque normalmente em viagens você usa 90%, vamos dizer assim, motor a combustão.
você não consegue usar muito motor elétrico. O motor elétrico ele entra principalmente em baixas velocidades, até 40 km por hora, e principalmente na saída. Aí na estrada você não tem muito essa questão aí, então, se você está em dúvida, por exemplo, um Corolla híbrido e um Corolla convencional, ou Corolla Cross também, independente, se você vai usar mais na cidade, é interessante usar o Corolla híbrido, comprar o híbrido. Se você for viajar mais em rodovia, prefiro apenas a combustão 2.0. Por quê? O 2.0 vai te dar mais torque, vai te dar mais potência, e também na estrada vai ser mais interessante para você. A economia vai ser bem próxima, até mais econômica. Vou lembrar que a Quatro Rodas fez um teste bem bacana, comparando o Corolla híbrido com o Corolla convencional, num trânsito bem carregado. A diferença foi o Corolla convencional fez quase 20 km por litro, enquanto, desculpa, o híbrido fez quase 20 e o convencional fez apenas 5. Não dá muita diferença. Injeção direta e indireta. Bom, injeção direta, o que nós temos? Seria quando você injeta o combustível, como a gente tem aqui do lado esquerdo, diretamente na câmara de combustão. Então, isso daí tem algumas vantagens, como você aumenta, muitas vezes, o rendimento do motor, você aumenta o torque também, porém, a gente tem alguns problemas, como questões aí de carbonização. Como nosso combustível, infelizmente, no Brasil é muito ruim, a gente acaba tendo alguns problemas também. Esse tipo de injeção direta, ele utiliza uma bomba de alta, então ele capta o combustível até próximo ali do motor e ele injeta com uma bomba de alta. Essa bomba de alta é uma bomba elétrica. Os motores aí TSI, a gente tem muitos problemas de queima dessa bomba. Muitas vezes com o carro chegando aos 60, 70 mil quilômetros, e aí essa manutenção não é barata, tá, pessoal? Essa bomba de alta chega a custar em torno de R$ 3.000 há um tempo atrás. Então é muito importante se atentar a isso. Vale lembrar que o carro com injeção direta costuma ser mais econômico mesmo. Injeção indireta, ele joga aqui nos dutos de admissão e aí ele joga o combustível aqui juntamente com o ar, e aí ele entra na câmara de combustão, já os dois, a mistura já pronta. Já aqui não, entra o ar pelos dutos de admissão e apenas no própria câmara que é colocado o combustível. Injeção indireta é uma forma mais simples, é um projeto mais simples, o motor esquenta menos, então é mais eficiente e tem mais confiabilidade. Porém, o rendimento do motor não é tão bom, né? Então a gente tem um pouco a redução, a questão de consumo não é tão boa também. Um motor muito interessante seria o da Toyota 2.0, eles fizeram injeção direta e indireta. Normalmente embaixo o carro entra com uma indireta e quando está em alta ele entra com direta. Então você consegue ter um rendimento muito bom. É outra coisa, forma na injeção direta, muitas vezes ele forma alguns depósitos de carbono. A injeção indireta vai lá e consegue limpar. Então você tem um motor mais eficiente, né? Você não tem esses problemas de um carro só injeção direta. Algo muito bacana seria os motores da GM, esses motores aí que equipam o novo Tracker, tanto com o novo Onix, eles trazem um motor muito, muito eficiente e com injeção indireta, cara. Isso que é muito bacana. Ele consegue ser bem econômico com uma tecnologia mais simples, ou seja, tecnologia mais simples, manutenção mais simples. Então, provavelmente, a longo prazo, os motores da GM tendem a dar manutenções menos caras do que os motores TSI da Volkswagen. Vale lembrar que eu não estou falando mal de carro nenhum, o motor TSI é excelente, é um carro econômico, são carros realmente que te entregam muito desempenho, porém, se a manutenção não for bem feita, se pegar um motorista que não é tão atento às manutenções, pode ter alguns problemas sérios. Bom, até aqui alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo? Dicas para economizar combustível. Bom, pessoal, tem umas dicas bem interessantes. Troca de marcha, pessoal. O ideal é fazer as trocas de marcha tanto no câmbio manual quanto automático. Na verdade, por volta aí de 2.000, 2.500 RPMs. Certo? Isso em condições que você não está precisando ultrapassar ninguém, enfim, no dia a dia. Você vai conseguir deixar o carro mais econômico. Trocar a marcha muito antes, você tem um problema de acabar forçando o motor. O ideal é você trocar aí a partir de 2.000, 2.500. Manter a manutenção sempre em dia, isso é o básico também, não tem como. O ar-condicionado no trânsito, ele acaba gastando mais combustível. Na estrada ele já é mais indicado. Então, se você puder usar o ar-condicionado na estrada, em alta velocidade, vai ser mais econômico do que deixar as janelas abertas. Bom, questão de descidas com o carro engrenado. O que será isso, pessoal? Vamos supor que vocês estão vindo aqui com o carro. Eu estou vindo aqui com o meu Passat. E aqui tem a minha Viper. O Viper é um carrinho bem interessante, né? Pena que vieram poucos para o Brasil e talvez seja caro. Aqui o carro já está parado, eu posso vir,
frear aqui, ou pegar já e deixar o carro engrenado e perdendo velocidade. Quando o carro está engrenado, seja na descida, sem acelerar, ou na reta, perdendo velocidade, ele está economizando combustível. Por quê? O carro percebe que você está com uma carga alta, você não está fazendo esforço, então ele pensa, opa, o carro não está necessitando de combustível. Ele tem um recurso chamado cut-off. Ele para de injetar combustível. Os bicos injetores, o cilindro logicamente continua subindo e descendo, porém os bicos injetores param de injetar combustível. Então, sempre que possível, o semáforo está lá na frente, ele já está vermelho, já vai parando de acelerar com a velocidade, o carro vai freando aos poucos, e você, nesse tempo, você não está gastando combustível e também você está economizando freio, que é algo bem interessante. Vale muitas vezes a gente se atentar, pessoal, também a carga do carro, tá bom? O carro ele é projetado para carregar uma certa carga. Se você está com excesso de carga, você pode ter problemas não só de consumo, mas principalmente parte de suspensão. Você pode acabar sobrecarregando a suspensão do carro e aí você pode ter problemas futuros de desgastes prematuros. Então, sempre se atente a isso. Algo muito interessante que poucas pessoas se atentam é o engate que tem no carro. Muitos carros não permitem que ande com engate. Na verdade, se vocês forem ver, se não me engano, os SUVs que nós chamamos profissional, se eu não me engano, só o Nivus que ele permite engate, né? Então, muitas vezes a gente teve outros carros que nós fizemos também, se eu não me engano, dos hatches manuais, apenas também a HB20 permitia, desculpa, os hatches automáticos. Tem no manual quando ele permite. Se você andar com engate aqui, por exemplo, traseiro, para transportar moto, o seu carro não é homologado para isso, o guarda pode dar multa. Ficou muito conhecido um caso de um Corolla, um rapaz que tinha um Corolla e ele transportava bicicleta com engate aqui. O guarda foi lá e multou ele, e aí deu uma rolo e tal, ele ficou indignado com isso daí, mas na verdade o guarda estava certo. Passou algum tempo, aí, se eu não me engano, a partir de 2018, o Corolla já foi adequado para que ele pudesse entrar com engate, né? Então, para evitar esses problemas. Então, se você vai comprar um carro que você vai precisar usar a bicicleta, por exemplo, você atente isso daí, para você pegar um guarda mais avisado, pode acabar dando problemas com isso daí, tá bom? Bom, muita gente deixava o carro antigamente na banguela, isso não economiza combustível, economiza nos carros carburados, tá? O carro carburado, beleza, mas vale lembrar que isso não é aconselhável, porque você acaba perdendo o freio motor, então você força os freios. Não é bacana fazer isso. Dirigir de forma agressiva, frenagem brusca e aceleração brusca. Cara, isso aí é horrível para tudo, né? Não é interessante. Calibrar pneu, vale lembrar que o ideal é calibrar uma vez por semana, a gente sabe que é difícil, eu mesmo não consigo fazer isso, mas se a calibragem estiver muito baixa, você tem problemas. Vale só um adendo aqui, tá bom? Muita gente tem dúvida em relação aos pneus. Pneus, o ideal é você, logicamente, não utilizar os carecas, tá? Tem o TWI, que ali é a marcação de desgaste do pneu. Bom, se por acaso, poxa, eu não tenho condições de trocar os 4 pneus, os pneus bons sempre tem que ficar no eixo traseiro, independente se o carro é tração dianteira ou tração traseira. Então, isso é algo interessante para se atentar. Ah, mas atrás o carro gasta menos, o pneu gasta mais à frente, normalmente os carros são tração dianteira. Ok, mas quem segura a traseira do carro, quem segura toda a parte ali, a dinâmica do carro, né, que evita que ele perca o controle, é a traseira. Por quê? Se você, vamos supor que você está com o carro aqui, quando você vai fazer a curva, se o pneu da frente está ruim, o que vai acontecer é que na curva o carro vai abrir muita curva. Então, se você na curva aqui, ele está abrindo muito. Ele está saindo de frente. Já quando se o pneu traseiro está ruim, o que acontece na curva? Ele vai fazer isso. Então, você segurar essa derrapagem é muito difícil. Você segurar ele abrindo muita curva, você acaba freando, você acaba conseguindo até controlar. Mas se eu chamei que o carro perde o controle, é difícil. Então, se atentem. Sempre pneus bons no eixo traseiro. Bom, pessoal, isso é algo muito importante. Tudo certo até agora, pessoal? Sem dúvidas? Multilink eixo de torção. Bom, aqui são tipos de suspensões que nós temos para o eixo traseiro. Os carros convencionais utilizam o eixo de torção, né, barra de torção, que alguns também dizem, que é um eixo super simples que nós temos, que na verdade ele é semi-independente. Então, se você está com o carro aqui, passando num buraco, por exemplo, desse lado, esse lado aqui também vai sentir, porque ele é um eixo que é interligado. Se eu tenho um carro com suspensão multilink, por exemplo, essa suspensão vai trabalhar diferente dessa daqui, tá? Então, se eu passo por um buraco desse lado aqui, esse pneu não sente. Isso melhora o quê? Melhora na questão da estabilidade, melhora na questão também do conforto.
Principalmente quando você passa em roda desnivelada, é perceptível isso. Ou eu tenho um Corolla 94, que ele tem suspensão independente, e eu tenho um Etios 2016, que é suspensão convencional. Então, eu posso dizer isso claramente. A suspensão independente, ela dá diferença sim. Há alguns carros que nem o Corolla. Pô, o Corolla tem suspensão multilink na traseira. Porém, o Corolla Cross utiliza eixo de torção. A Toyota alega que é por questões de espaço. Na verdade, não é, porque na verdade o espaço porta-malas vai reduzir isso, senão o nosso Corolla dos Estados Unidos não viria com uma suspensão tão simples. Então, se atentem a isso. Tem um caso também interessante, quando você pega, deixa eu ver, não tenho meio aqui. Mas vamos supor que Mercedes classe A é um Jeep. Não é, obviamente, mas enfim. Se você vai entrar numa roquela inclinada, e você está vindo aqui, você entra de lado, a roda do carro ela acaba saindo do asfalto aqui. Se você tem uma suspensão multilink, isso já evita. Então, muitas vezes, você está numa subida aqui e você vai entrar para cá, o carro pode acabar dando uma falseada. Por isso que o eixo multilink é mais interessante. Porém, o eixo de torção é muito mais barato. O multilink também tem a questão de que numa colisão, ele é mais difícil de você corrigi-la. Por quê? O multilink, na verdade, é uma projetada na raça. É utilizado muito software de elementos finitos, principalmente para você conseguir chegar no perfil ideal. E aí é difícil você conseguir arrumar, por exemplo, corrigir isso daí numa colisão, e você tem que trocar todo o sistema. Para lembrar que alguns carros da Volks aí tiveram alguns problemas aí de trincas no eixo traseiro, tanto o multilink quanto o eixo de torção, os poucos estão corrigindo. Né? E eu falo que você está falando mal da Volks, não é porque em alguns casos, quem vem me lembrando, assim, eu também estou falando mal do Corolla Cross aqui, né? Bom, pessoal, então, não fiquem chateados se vocês têm algum dos carros que eu estou comentando aqui, mas realmente é só questão para a pessoa entender, né? Afinal, todas as montadoras sempre têm carros bons, ruins, não existe o carro ideal, existe, na verdade, o que a pessoa busca, né? Aqui no eixo dianteiro, a gente tem mais suspensões também, né? Temos duplo A, temos também aqui o pessoal usa feixe de mola, porém aí são outros casos que são menos utilizados. Feixe de mola é utilizado mais em caminhão e também algumas picapes no eixo traseiro. Em vez de você usar uma mola helicoidal, você usa uns feixes que ele acaba ajudando, substituindo um pouco a parte dos amortecedores. Você consegue perceber isso no ônibus, onde pula bastante, porque aqueles feixes de mola acabam tendo mais resistência, né? Você acaba utilizando muito para isso, para carga também, algumas picapes até compactas, se não me engano, uma época ali a estrada tinha esse tipo de questão. Bom, pessoal, um problema sério é a adulteração de odômetro. Como identificar? Bom, temos algumas coisas, assim, eu posso garantir para vocês, não tem como você dizer com toda a certeza o carro foi adulterado. Né? Então, nós que trabalhamos como avaliador, nós nunca dizemos o seu carro está adulterado. Porque eu estou acusando alguém que eu não consigo provar. Então, nós percebemos, opa, esse carro parece que está adulterado, não comento nada com o dono, apenas descarto esse veículo. Isso é algo muito importante. Até porque ninguém gosta de ser acusado de nada, as pessoas ficam, sentem acuadas, né? Se você você fez isso de errado. Então, a gente. Bom, comentei do pneu do carro, então todos os pneus, normalmente, por pior que o cara utilize o carro, normalmente o pneu vai durar até uns 30, 40 mil. Então, se o odômetro está marcado 30, 40 mil, os pneus têm que ser originais. Como eu sei se eles são originais? Olhando a data no pneu. Então, está escrito DOT, e aí tem o mês, tem a semana e o ano. 22, por exemplo, 13 e 22, quer dizer que é a terceira semana do ano de 2022. Então, a gente sabe do pneu. Costura dos bancos. Bom, o banco do motorista é muito mais utilizado que os outros. Se você vê que a costura está muito nova, ela está limpa, ela tá branquinha, por exemplo, sinal que aquele banco já foi recosturado. Então a quilometragem dele deve estar alta, provavelmente a partir de uns 100 mil ou 80 mil quilômetros. Pessoas com massa corpórea maior como eu, né, pessoas mais gordas, ou até obesas, tendem a precisar mexer no banco mais cedo. Então, provavelmente pode ter mais esses problemas. Marcas no volante. Aqui fica algo bem interessante. Normalmente, marca do volante, quando você está próximo dos 100 mil, ou até antes, já começa a descascar o volante. Teve um caso que eu vi, que o carro estava com o volante descascado e estava marcando 130 mil mais ou menos. Oh, legal.
está coerente. Não está coerente, por quê? Quando você olhava no parafuso do volante, você via a marca de chave de fenda. Ou seja, o cara provavelmente já tinha trocado aquele volante e já estava desgastado novamente. Com certeza aquele carro devia ter mais de 200 mil quilômetros rodados. Então você não pode analisar apenas uma parte, mas você tem que analisar um conjunto de partes. Bom, pessoal, desgaste da manopla do câmbio ali, principalmente se for manual, automático então, porque você coloca uma vez e vai. Desgaste nos pedais, também em torno dos 80 mil, aí você começa a ver que a borracha já está saindo, e aí às vezes até começa a aparecer o próprio metal. Então, quer dizer que o carro já está bem rodado também. Sempre vale ver o manual de revisões. Se você for uma pessoa que quer ir mais a fundo ainda, você tem a opção de pegar esse manual, opa, você está comprando um Argo, beleza. Fiat, vem cá, você vai lá na Amazonas, no Sinal, enfim, na Fiat, fala, cara, eu tenho essa placa aqui. Tenho aqui a placa do carro e o chassi. Esse carro foi feito em revisão? O cara olha lá para provar. Opa, não consta no sistema, então quer dizer que alguém carimbou artificialmente aqui. Então, pessoal, pô, mas isso acontece? Cara, infelizmente sim. É triste, mas tem muitos casos que acabam acontecendo sim. Então, para a pessoa que quer garantir mais ainda, o ideal é fazer isso. Scanner, o scanner ele consegue pegar bastante isso daí, tá? Tem duas formas praticamente de você adulterar a quilometragem. A primeira é no odômetro, então ali seria no display, desculpa. Esse é mais simples de você alterado e mais simples de você identificar. Com o scanner ali, que você consegue ver no painel, não precisa ser um scanner tão sofisticado, você bate a quilometragem. Ótimo, a quilometragem está de acordo, não está de acordo. E aí você também consegue, muitas vezes eles alteram, mas é um pouco mais difícil, que é na central. Eles utilizam, alteram na central de injeção e muitas vezes alteram no ABS, enfim, alteram em vários módulos. Aí é muito difícil de você identificar. Porque, uma vez que o cara alterou, você não vai conseguir saber quanto que era a quilometragem antiga e como foi alterado. É mais raro esse tipo de alteração? É porque nunca precisei fazer isso, nunca fiz, porque eu acho que é meio errado, mas já ouvi falar por cima que a pessoa paga de 3 a 5 mil para trocar nos módulos. Por quê? Eu não consigo com scanner universal. Tem que ter um scanner que eu tenho um programa, por exemplo, cara, eu estou vendendo o meu Viper. Olha, da hora, quem quiser comprar. Aqui meu Viperzinho, eu preciso do programa do Viper desse ano, desse modelo, para eu conseguir fazer essa alteração. Então, assim, precisa de um cara muito mais hábil e precisa também de um cara que tenha uns equipamentos muito bons. Esse tipo de adulteração é mais raro e tem que compensar muito o cara fazer. Então, normalmente, a gente indica você comprar o carro, normalmente de pessoas físicas. Por quê? O cara que está vendendo o carro, por exemplo, no Web Motors, o cara sabe que, que o carro dele é bom. E também ele tem menos condições de voltar a quilometragem. Ele até pode, mas ele vai estar gastando dinheiro que talvez ele não tenha retorno. Pô, vou investir 3 a 5 mil para ganhar 1.000, 2.000, compensa, né? Então, é mais difícil. E o negócio que eu aconselho, vocês podem comprar carro no LX, Web Motors, Rio Face, mas o melhor é o Web Motors. Por quê? Normalmente as pessoas lá no Web Motors você paga para você anunciar o seu carro. Como você paga, não são todos que estão a fim de pagar. Se o cara está disposto a que o carro dele realmente está em boas condições e ele sabe que o carro vale tudo aquilo. Então, em primeiro lugar, você procura no Web Motors, que é mais indicado. Como eu falei para vocês, não tem como garantir 100% que a quilometragem foi adulterada. Questões de funilaria, pintura, testes práticos e acessórios, umas dicas básicas aqui, tá? Vou tentar dar uma comentada por cima, isso aqui é bem complexo. Parte de estrutura, uma forma a gente ver os vãos entre as portas, mas vale salientar que isso não é tudo. Tem casos que eu já vi, por exemplo, de um Corsinha Classic, que a porta ela veio fora de posição, na verdade ela não veio fora de posição, ela veio fora ali os vãos. E o dono falou, tá bom, não tem problema não. E aí só foi perceber quando foi vender. Aí o cara falou, esse carro foi batido. Não, não foi. Foi sim, aqui o vão, tal. E aí foi difícil ele conseguir vender esse carro, porque todo mundo achou que o carro tinha sido batido. Na verdade, foi um defeito que veio de fábrica e não quis correr atrás. Pintura, diferença de tonalidade, como eu comentei com vocês, se vocês forem ver aqui no Logan, no meu vídeo do Logan, logo no começo, ali, quando eu estou falando na lateral do carro, que eu estou conversando aqui, e aqui tem o motorista que é a parte do passageiro traseiro. Você percebe uma diferença de tonalidade da parte dianteira para a parte traseira. Só para vocês terem uma ideia. Vai lembrar que o prato é uma cor chata, tá? Para vocês fazerem esse tipo de trabalho aí. Bom, eficiência do ar-condicionado, como vamos testar? Bom, conforme o tempo de você testar, você liga o carro, e aí você deixa as janelas fechadas e liga o ar-condicionado no máximo.
você deixar em torno de 2 a 3 minutos, entra no carro no banco traseiro. Lá tem que estar gelado. Se não tiver gelado, sinal de que o ar não está bom. Quer dizer que pode estar com pouca carga de gás, pode ser que o sistema não esteja tão eficiente. Ah, mas o ar desse carro é forte. Não caia nessa. Ah, é só o gás. Fiquem espertos, que se for só o gás, não é tão caro, porque o cara não colocaria só o gás. Muitas vezes esconde outros problemas. Parte mecânica, vazamento, então é muito interessante você ver a parte de vazamentos do motor, né? Você dá uma olhada na parte de vazamento tanto do motor quanto na parte de baixo ali no semi-eixo. Semi-eixo seria a parte que chega até a roda ali, né? Então dá uma olhada perto do câmbio também se não tem vazamentos. Os vazamentos indicam problemas aí. Também é interessante você ver o vazamento, se possível, na parte do câmbio. Ali, muitas vezes acaba ocorrendo sim também de óleo. Fumaça, eu comentei num dos áudios aí para vocês. Fumaça branca que ela está consumindo mais água. Na verdade, na queima está entrando água. Quando a fumaça é preta, provavelmente é uma queima mais rica. O que seria a queima mais rica? Uma queima com mais combustível do que deveria. Então, na estequiométrica não está o ideal mistura ar combustível, ela está com muito combustível. Normalmente é um problema tão sério, provavelmente alguma regulagem que precisa ser feita no veículo. Já a fumaça azul exige mais atenção, porque a fumaça azul é quando realmente está consumindo óleo. Então, o que é interessante, pede para alguém, liga o carro não, vai acelerando, evita fazer isso com um carro frio, para também não estragar o carro, e olha a fumaça, pô, fumaça azul, então já fica esperto. Fumaça branca foi para vocês, em dia frio, você ligou o carro, sim, a fumaça não vai ficar meio branca, mas com o tempo ela tende a sumir, se não sumir, fiquem espertos também. Teste prático, a gente consegue verificar aqui se você na direção, você vê se o carro não está fazendo barulhos aí, né? Você vê se ele não está fazendo estralos ou coisas do tipo. A parte do câmbio da embreagem, você verifica quando você engata o carro aqui, se ele não está tendo, se a embreagem não está dura e se os engates estão precisos. Um teste prático muito bacana para você fazer é você liga o carro, né? Se deixa em terceiro, o câmbio ali em terceiro, câmbio manual. Você deixa o freio de mão levantado e você tenta andar com o carro. Você tenta tirar o pé da embreagem e ver. O carro tem que morrer porque o freio de mão está puxado. Se ele não morrer, será que a embreagem está patinando? Então, provavelmente, ela está gasta. Então, é um teste bem bacana, um teste prático, simples de se fazer. Você já consegue testar a embreagem. Câmbio automático. Cara, câmbio praticamente é assim. Você coloca no D ou no R. Uma das coisas, o carro tem que começar a andar. Você colocou, tirou o pé do freio, o carro não andou, fique esperto. Quando você coloca também muda entre os modos e o carro dá tranco, também fique esperto, né? Então, esse tipo de coisa são algumas dicas, tem outras formas também aí, mas é uma das formas básicas para você avaliar um câmbio automático. Temos aparelhos que a gente utiliza, principalmente quando você trabalha, nós que trabalhamos com isso daí, medidor de espessura de tinta, para você saber se o carro ele teve pintura original, repintura ou se ele tem massa. Temos um aparelho que a gente mede a umidade do freio também, é um aparelho simples, ele diz por quê. O freio ele vai absorvendo água, ele é higroscópico, ele absorve a umidade, na verdade, com o tempo vai perdendo eficiência. Se ele mostra ali que tem bastante umidade, opa, o dono não fez manutenção adequadamente. Então, tem que ficar esperto. Medidor da quantidade de aditivo do radiador, você não pode colocar água no radiador. Isso já é um modo importante. Tem um aparelhinho que você consegue medir ali a quantidade de aditivo e a quantidade de água na proporção certa. O scanner pega muitas coisas, você consegue ver, por exemplo, se tem algum problema que o cara apagou ali no código, né, se alguma falha, alguma informação de erro, se o cara apagou ali pelo scanner. O scanner vai não se apagou, mas ele vai apresentar as falhas. Muitas vezes ali aparecem algumas falhas, quando você pluga o scanner, opa, tem essas falhas aqui e tal, a luz não acende ali, mas apresentou essas falhas, então fique esperto. Vale lembrar que o scanner, quando você vai avaliar um carro na garantia, você não pode passar o scanner. Por quê? Porque ele fica marcado ali que foi passado o scanner. Então, se por acaso algum problema, opa, o carro está na garantia, você passou o scanner. Não sei o que você fez no carro. Não, então, não cobra mais a garantia, você tem que ficar esperto. Temos lanternas de 3 temperaturas, que você vê as luzes, como se fosse, a grosso modo, como se fosse esse anel aqui que eu tenho aqui de luz, né, que a gente consegue, deixa eu ver aqui, vocês percebem pelo meu reflexo que ele muda a cor, né? Então, essa lâmpada seria isso daí. Você consegue ver problemas na carroceria, na pintura, isso é bem bacana.
Também tem medidores de tensão de bateria. Você coloca um medidorzinho lá e ele consegue mostrar a tensão da bateria que ela está. Se ela está muito forte, muito longe aí entre 11,5, 12, ela passa muito abaixo de 11, senão que a bateria já está começando a ficar ruim. E aí você precisa providenciar a troca. Bom, pessoal, esse é o conteúdo aqui que eu tinha para passar para vocês. Abri aqui para vocês para perguntas, tá bom? Aqui, bom, legal, parabéns, legal, vocês gostaram aí. Bom, tá aberto aqui para vocês fazerem aqui as perguntas. Tá aberto o chat, aí vocês podem conversar aqui, falar comigo, abrir o áudio aí, que a gente vai tirando as dúvidas. Pode ser desse assunto ou de algum outro assunto aí que eu não vinha a falar. Legal, Júlio, obrigado pelo feedback. Legal ver isso também. Vocês ficaram com nenhuma dúvida? Foi muito rápido? Foi muito objetivo? Vocês acham que um esquema desse daqui, focado mais em como analisar um carro, se ele está em boas condições ou não, seria mais interessante? Ou esse tipo aqui, para entender um pouco da parte técnica, foi bacana? O que vocês acharam? Fiquem à vontade, tá? Para você. Legal, Marcio, obrigado. E legal, isso é bacana. Essa aula aqui eu vou deixar gravada. Mas, antes de tudo, Kaique, interessante é você dirigir os dois carros também, porque muitas vezes a gente acaba gostando mais de uma forma de dirigir, às vezes a configuração, às vezes o banco, às vezes a posição dos botões, né? Então, eu nunca aconselho a pessoa a comprar um carro sem fazer um test drive dela antes, tá? Isso pode ser depois que a pessoa compra, mas eu gosto da marca e tal, mas dirija, porque, por exemplo, Honda e Toyota, Civic e Corolla. Cara, um Civic sempre foi um carro mais voltado para a esportividade, um carro e ele talvez te dê um pouco mais de prazer em dirigir, um carro mais no chão, uma suspensão mais firme, um carro que pega um pouco mais para a esportividade, preza um pouco por isso. Já um Corolla é um carro mais de senhor, já é um carro para quem quer mais conforto, tanto que o Corolla costuma agradar praticamente quase todos os públicos. Já o Civic, muita gente que quer um carro mais confortável já foge um pouco, né? Então é sempre interessante. Normalmente os Civics são mais bonitos que os Corollas, né? Principalmente por todas as gerações. Eu particularmente acho, em todas as gerações que teve, o Civic sempre foi mais bonito. Porém, né, a gente sabe que não é só design, a gente compra por design e acaba quebrando a cara também. Tecnologia também, você fica muito esperto. Carros, por exemplo, da Peugeot e da Citroën são carros bons, assim, não dizer que são bons, são carros mais delicados, tá? Mas se você faz uma manutenção certinha, você acaba tendo poucos problemas de manutenção, principalmente os mais novos. O Peugeot, quando veio para o Brasil, veio com muitos problemas elétricos, isso nos anos 2000, e veio também com muitos problemas na parte de suspensão, ou seja, não tropicalizaram o carro. Já quando você pega o motor 1.6, já mais recente, o carro já teve boas melhoras, e se a manutenção for feita certinha, não vai te dar grandes problemas. A questão também é você ficar sempre esperto na manutenção que o antigo dono fez, porque senão vai ter BO. E a manutenção da Peugeot Citroën ainda é um pouco mais cara. Agora com o grupo Stellantis, né, a Fiat acabou comprando, fez uma parceria, aí Peugeot Citroën DS, então está tendo muito carro aí, provavelmente a Peugeot que vem com o motor da Fiat, e então isso vai acabar barateando bastante coisa, a gente vai ter algo interessante. Estou querendo colocar esse Peugeot aí 1.0, né, com motor de água, talvez que bacana, um carro bem equipado, com um motor confiável também. Então, eu acho que a gente vai ter um pouco menos essa questão, isso é Peugeot, Citroën, isso é Fiat. A Ducato mesmo está vindo aí, a Ducato não, desculpa, a Doblô. Estou querendo pegar aquela Jumper, por exemplo, e transformar ela em uma Doblô. É só mudar o logo e tal. E já fazem isso a Peugeot e a Citroën, vou fazer também com a Fiat. Vai ter 3 modelos vendidos no Brasil, praticamente mais. Né? Sugestão para o primeiro carro. Bom, Ezequiel, depende muito do que você busca, tá? Para você que eu conheço, eu sei que seu foco não é 1.0, um carro da linha que você procura, mesmo que a gente já conversado, eu acho que o i30 é um carro bacana, né? Esses carros são bem robustos, porém são carros de manutenção que não são tão baratas, foge dos motores, dos câmbios automatizados, que a gente tem bastante aí no Bravo, nesses carros. Se você quer um carro para o dia a dia 1.0, ou um carro para o dia a dia, primeiro carro, te aconselho você não sofisticar muito, tá? Você pegar um Palio, um Gol,
nem tanto o Gol, o Palio, o Corsa, que são carros de manutenções mais simples, se você for rodar muito. Ah, eu quero pegar um Peugeot, você tem chance de acabar quebrando a cara. Um carro só para fim de semana, pô, às vezes vale a pena. Se você não faz questão de um automático, pegar um 307 manual, por exemplo, pô, um carro legal. Automático, aquele câmbio L4 é um câmbio problemático. Mas, se você quer um hatch, estou falando no hatch, quero um sedã. Cara, os Corollas são boas opções, só que o Range Corolla é super valorizado. Então, se você tem família aí, eu tentaria para um Corolla ou às vezes para um Vectra, um carro assim, evitaria um Civic. Quando a gente fala, é que você vê, depende muito do perfil de cada um. Se você quer um carro para família, por exemplo, como primeiro carro, às vezes você conseguir uma Zafira, se você não usar muito, por causa do consumo, é uma boa opção. Você vai usar bastante, às vezes o Modelboat te dá mais versatilidade. Então, o primeiro carro, assim, pelo que eu sei do Ezequiel, ele é uma pessoa que é solteira, então ele busca um carro mais esportivo. E, realmente, acho que seria interessante. É o 307, sempre manual, tá? Fugir dos automáticos que são problemáticos. E também eu acho que o i30 é um bom carro. Golf também, o problema do Golf é que é um carro muito mexido, né? Infelizmente o Golf tem uma forma de ser esportivo, então quando cai na mão do pessoal assim, não sei o preconceito, mas o pessoal que às vezes não está tão afim ou não tem tantas condições de investir no motor, na questão de manutenção e acaba, pô, quero colocar rodão, quero colocar isso, aquilo, acaba piorando a credibilidade do motor. Não a credibilidade, a durabilidade, né? Você acaba comprometendo aí a confiabilidade do motor. Então, infelizmente, o Volkswagen tem esse preconceito. Tá bom? Desculpa, não sei se foi muito repetitivo. E para a família, qual possui melhor custo-benefício? Bom, Vinícius, depende. Você diz no valor de quanto? Em torno de quanto aí que você acha que é interessante? Me diz uma ideia de valor aí. Sua opinião sobre o iX35. Cara, o iX35 é um carro muito bom em termos de durabilidade, em termos de confiabilidade, é um carro que não costuma quebrar fácil. Tem a parte ruim que seria o consumo, né? Ele é um sucessor aí da Tucson, então ele não é um carro que tem uma mecânica tão moderna, porém ele traz a durabilidade, traz a robustez como troca. Se você não se importa pelo consumo, se você não vai usar esse carro para o dia a dia, cara, eu acho que é uma excelente compra. Então, você não vai se arrepender, ele já vinha com bastantes acessórios para a época. É um carro bem bacana, bem confortável. Então, isso até 15 mil, tá. Pode ser meio loucura, mas um Corolla igual que eu tenho, só que esse tem que procurar muito. Ah, talvez um carro bom para a família, que tenha um espaço interno legal, talvez eu arriscaria um Vectra dos modelos mais antigos, tá? Daria também para pensar num Corsa, que tem uma manutenção, pegar um Corsa 1.8 aí sedã, você vai ter um carro também bem robusto. Se você privilegia o consumo, você poderia tentar, é que ele é um pouco pequeno, mas que nem um Corsa Classic, ele é um carro, não tem um porta-malas tão grande, é um carro um pouco mais apertado, mas é melhor que um hatch, tem uma manutenção muito barata, né? Só que você ficar de olho, porque você vai pegar esses carros com quilometragem a partir de 150, 180 mil, até mais, que onde ele pode ter problemas aí na questão de ter que retificar o motor, né? Não sei se foi claro. O Corsa eu acho que é um carro bem bacana. Eu acho que é um carro assim que o acabamento dele é até interessante, porque ele tinha um acabamento bom na época que as montadoras já estavam relaxando no acabamento, né? Então, como ele ficou mais tempo, as montadoras vieram com carros mais modernos, porém com acabamento pior, né? O Corsa sempre foi um carro assim muito equilibrado, um carro que até hoje vende, assim, no mercado de autos se vende muito ele, é um carro que as peças são fáceis de serem encontradas, é um carro durável, é um carro robusto, é um pouco baixo, né? Eu particularmente me incomoda um pouco isso, mas meu Corolla é super baixo, então não tem muito o que fazer, mas é algo bem interessante. Pode falar, Marcelo. Fala, Gabriel. Primeiramente, parabéns aí, muito show a aula, cara, muito bom. Oh, legal, Marcelo, obrigado. O que eu queria saber é como é que você vê, né, a parte da manutenção dos carros mais recentes, por exemplo, dos híbridos e dos elétricos, né? Como é que você acha que vai ficar mais para frente com relação à manutenção fora
das redes de concessionárias, né? A gente sabe que as concessionárias Certo. acabam trabalhando já com mais força, mas o pessoal que está pensando em pegar um híbrido, por exemplo, por esse ano, como é que ficaria depois de um tempo saindo da garantia, né? Você acha que o Brasil vai ter condição, assim, a parte dos mecânicos fora vão ter condição de sustentar isso daí, ou a gente vai acabar ficando muito refém das concessionárias por um tempo? Eu acho que, assim, eu estou fazendo um curso, né, focado em carros elétricos e híbridos, e a gente percebe que tem bastante mecânico se atualizando, mas eu acho que ainda é pouco. A gente vê bastante discussões até técnicas lá. Você vê que nem um cara mostrou lá a questão da bateria, abrir a bateria do Prius, ó, pessoal, os módulos estão aqui, isso aqui e tal. Mas infelizmente, Marcelo, acho que ainda vai demorar um pouco, né? Eu vejo, onde eu levo meu Corolla, é um mecânico só mexe com Toyota, eu vejo que já tem alguns Prius lá. O problema é assim, quando você mexe com parte elétrica, você tem que tomar muito cuidado. Mesmo que você mexa com Prius, que ele é híbrido, você tem que ter algumas ferramentas ali, de isolamento e tal. Então, depende muito de quem está disposto a investir. Acho que em cidades grandes, provavelmente a gente não vai ter esses problemas, né, que moram em grandes capitais, mas em cidades pequenas eu acho que sim. Eu acho que esses mecânicos vão ser obrigados a começar a correr atrás, porque estamos tendo uma enxurrada de carros elétricos e híbridos aqui. E assim, conheço gente que tem o Fusion híbrido, então um rapaz que prestou serviço para a gente, e ele não tem problemas com o carro, ele falou que até hoje não fez manutenção. Sim, um dia provavelmente vai dar manutenção nesses carros, essa de bateria não vai ser barato, mas eu arriscaria, tá? Eu tendo condições, minha ideia é um dia conseguir pegar um híbrido para o canal, se conseguisse patrocínio e tal, conseguir pegar realmente um híbrido para testar. E minha ideia era até assim, sabe, tipo, Marcelo, pegar um híbrido com 300 mil quilômetros rodados, pegar esses primeiros Prius 2013 aí, que eles vieram, por exemplo, para táxi. Pô, e aí, como será que é? Mas assim, tem patrocínio e tal. E eu acho que seria algo bem interessante, porque a gente conseguiria realmente verificar isso daí na prática, né? Vai ter um evento que eu vou no dia, vai ter a feira de carro elétrico em setembro, e desse curso vai ter um grande evento que é em outubro. E aí a gente vai conseguir realmente ter contato mais com as pessoas que estão ali para ver. Mas eu vejo que tem muita gente investindo sim nisso daí, tá? De conhecimento. Teve um camarada do grupo do Carry, que ele trocou o Carry dele, o cara comprou um Prius. E aí o Prius dele deu problema. Não sei se você conhece um canal chamado High Torque, se diz que é o maior de mecânica, eu acho que deve ser esse que é mais antigo. E esse carro foi para a High Torque, porque ninguém conseguiu mexer, nem a Toyota queria trocar todo o sistema híbrido do carro, que ia ficar, se não me engano, R$ 30 mil, né? E aí o cara da High Torque resolveu comprar o carro para fazer material. Então, mas, sei lá, é uma aventura, né, pessoal? Tudo é um risco. Mas eu acho que é um risco calculado, tá? Esses Prius eu tenho acompanhado bastante pessoal nesses grupos, assim, o pessoal não reclama muito, não. Provavelmente aqui deve ser um caso pontual, né? Você arriscaria? Bom saber. Cara, é que assim, a gente que gosta mais de carro e pesquisa muito, eu acho que hoje não arriscaria por conta da minha necessidade. Eu acho que não há necessidade de ser um elétrico ou híbrido, né, na minha situação atual. Eu acho que não pela necessidade, mas se eu tivesse a necessidade real disso, fosse uma pessoa que rodo muito em cidade e tudo mais, e atendesse a minha necessidade, eu acho que eu arriscaria, mesmo com um pezinho atrás e receio de ficar refém da concessionária. Eu acho que valeria o risco, sim. Porque a diferença é muito grande, né, de quem pega trânsito pesado. Eu fiz uns testes, ainda não foi para o canal todos, foi só do Prius, mas eu fiz o Corolla Cross, Corolla comum, do Lexus 300H e da RAV4. Cara, o consumo desses carros aí é incrível, realmente, como o híbrido. E assim, a gente faz o teste na bomba, né? A gente pega de Guarulhos e até Congonhas, pega o trânsito de sexta-feira no horário de pico, volta. Então a gente. E realmente, você vê que no pior caso, eu acho que o Lexus chegou a marcar. É só gasolina, né? Mas ele chegou a marcar o 300H, mas deixa eu ver, ele marcou, acho que foi 18, 19 por litro na bomba. Né, vindo de Congonhas pro tamanho do carro, né? E assim, o Lexus é um carro interessante, porque o arrebatimento do banco traseiro é elétrico. Você aperta um botão lá, ele vai rebater. Então, assim,
carro, né, é um carro top, mas você falou, se você for usar na cidade, mais na estrada, ou se locomover pouco, não compensa o risco. Compensa muito, eu vejo para Exato. aplicativo. Já vi muita gente procurando Prius, né, até no canal mesmo, já deixaram um comentário se eu aconselhava um Prius e tal. Eu aconselho mais do que o Legal. Corolla, viu, Marcelo? Porque o Prius, por ser só gasolina, é bem mais econômico. Sim, sim. A gente sabe que a otimização do carro monocombustível acaba sendo mais interessante, né? Eu, como engenheiro automotivo, como eu conheço bem essas questões, né? Sim, sim, sim. Não, mas bom saber a sua opinião, Gabriel. Legal, muito bom. Legal, obrigado por participar aí, Marcelo, por perguntar também. É isso. Eu que agradeço aí o tempo de disposição aí para a gente e partilhar o conhecimento seu. Sim, sempre é bom compartilhar com todo mundo aí, aprender coisas novas também com outras pessoas, né? Sempre é interessante. Obrigado, Marcelo. Se quiserem perguntar, fica à vontade aí também, ou questões de carro elétrico também, né? Como um amigo disse, carro elétrico dá choque. A questão da bateria, ela é toda bem isolada, tanto que a gente já pegou um carro desse uma vez e ela estava zeradinha, a gente sem querer pegou a lombada abaixo, mas bateu, né? Mas eles não têm esse risco, eles são blindados, então é uma questão bem tranquila, isso é bacana, né? E carro elétrico, ele é blindado para chuva, para água, então o risco dele é pouco. Muito se fala, né, da manutenção das baterias, a gente sabe que tem baterias hoje que você consegue trocar só os packs e já reduz bastante o custo disso daí. Não é barato, mas realmente elas são, eu não lembro exatamente, mas umas baterias nos carros elétricos chegam a ser uns 10, 20 packs. E aí você troca esses módulos ali, né? E pronto, são como se fossem várias baterias celular, que elas entram em paralelo em série para aumentar a tensão e a corrente, aí você chegar no que realmente você precisa. E aí tem equipamentos que você tem, que você consegue ver o estado da bateria. Quando você vai comprar um usado, por exemplo, se a bateria lá está boa, a vida útil dela como está, você consegue fazer testes também no sistema elétrico. O sistema elétrico realmente é simples, né? Ele entra com corrente alternada em alguns casos, e aí ele converte põe elétrica põe contínua na bateria, depois ele tira da bateria, converte para alternada e alimenta o motor. Então, na verdade, a gente tem mais inversores e esses conversores, bateria, motor elétrico. O sistema de um carro elétrico não é tão complexo. O híbrido já tem todo esse sistema de ter um câmbio específico para você conseguir trabalhar com os dois ali juntos, né? Um pouco mais sofisticado, mas também nada no fim do mundo. Afinal, híbridos a gente fala aqui como novidade, mas o Prius existe desde 97, e algo bacana também é porque o primeiro híbrido, se não me engano, foi em 1908, que foi um Porsche, né? A Porsche fez um híbrido com 4 motores elétricos, cada motor em uma roda e um motor a combustão. Mas aí vendeu acho que umas 10 unidades esse carro, e aí nos anos 80, 90 refizeram o carro, porém isso aqui com motor, se eu não me engano, em cada roda só. Só na frente, só. Beleza, vai lá, Kaique. Obrigado, viu, por ter participado. Às vezes não sou brigadão, viu, pela participação de todos vocês. E aí, qualquer dúvida aí, podem mandar lá também. Legal, Alessandro, obrigado, viu, por ter participado, ficar com a gente até o final. Obrigado, Alexandre, obrigado aí por ter acompanhado também a gente até o final e ter ficado aí, ter desprestigiado. Afinal, se a gente faz uma aula e ninguém vem, não adianta nada, né? Afinal, passar conhecimento para as pessoas que não estão, aí fica difícil. É isso, pessoal. Brigadão mesmo para todos. Brigadão, Marcelo, por comparecer e também participar aí. Brigadão, Márcio. Até mais. Qualquer dúvida aí, a gente vai se falando. Pessoal, vou interromper aqui a gravação, então. Vou fechar aqui a sala. Pessoal, obrigado para todos. Bom descanso. Fiquem com Deus aí e até mais.